Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos líderes mais formidáveis e incompreendidos de todos os tempos. Esqueçam a imagem simplista de um bárbaro. Vamos contar a história de como um menino abandonado, que caçava ratos para sobreviver, se tornou o maior imperador da história. Esta é a saga de Genghis Khan. Nossa jornada começa não com um imperador, mas com um menino chamado Temujin, nascido por volta de 1162, nas vastas e impiedosas estepes da Mongólia. Sua vida começou com uma tragédia devastadora. Após seu pai, um líder tribal, ser envenenado por rivais, a própria tribo de Temujin os abandonou. Ele, sua mãe e seus irmãos foram deixados para morrer em um estado de pobreza extrema. Imaginem a cena: um garoto jovem, forçado a caçar roedores e colher frutos silvestres apenas para evitar a fome. Essa luta constante pela sobrevivência não o quebrou. Pelo contrário, forjou o líder que ele se tornaria. Cada dia era uma lição sobre resiliência, estratégia e a brutalidade do mundo. Ele aprendeu desde cedo que a lealdade não era dada, era conquistada, e que a união era a única arma contra o caos das estepes. Essa infância difícil foi a fornalha que moldou um guerreiro implacável e um estrategista genial. Lentamente, mas com uma determinação de ferro, Temujin começou a sua escalada. Ele não tinha exércitos ou riquezas, mas tinha carisma e uma visão. Ele começou a reunir aliados, formando laços através de casamentos estratégicos e promessas de um futuro diferente. Mas sua principal ferramenta foi a força. Ele desafiou a ordem estabelecida. Naquela época, as tribos mongóis viviam em um ciclo vicioso de rivalidade e traição, uma estrutura que só gerava fraqueza. Temujin quebrou esse sistema. Ele promoveu guerreiros com base no mérito e na lealdade, não na linhagem ou na tribo de origem. Um homem de baixa patente poderia se tornar um general, se provasse seu valor. Essa ideia era revolucionária e atraiu milhares de seguidores que se sentiam marginalizados pelo sistema antigo. Ele estava construindo não apenas um exército, mas uma nova sociedade, unida por um propósito comum. O ano de 1206 marcou o ponto de virada definitivo. Após décadas de batalhas sangrentas e manobras políticas, Temujin finalmente conseguiu o impensável: unificar todas as tribos nômades da Mongólia. Os poderosos tártaros, os queraitas, os naimãs, todos foram subjugados e incorporados à sua crescente nação. Para celebrar essa conquista monumental, ele convocou um Kurultai, uma grande assembleia de todos os líderes tribais. Ali, nas estepes que um dia o rejeitaram, Temujin foi aclamado por unanimidade como Genghis Khan, um título que significa governante universal. Ele não era mais apenas o líder de um clã, ele era o senhor de todos os povos das estepes. A era de Temujin, o pária, havia terminado. A era de Genghis Khan, o imperador, estava apenas começando. Com seu novo título, Genghis Khan não perdeu tempo. Ele imediatamente começou a construir as fundações de seu império. Sua primeira grande ação foi estabelecer o Yasa, um código de leis escrito que se aplicava a todos. O Yasa era muito mais do que um simples conjunto de regras militares. Ele proibia o sequestro de mulheres, garantia a liberdade religiosa a todos os povos sob seu domínio e punia severamente o roubo e o adultério. Para administrar seu vasto território, ele criou o Yam, um incrível sistema postal. Era como um serviço de revezamento de cavalos, permitindo que mensageiros percorressem mais de 300 quilômetros por dia. Isso garantia uma comunicação rápida e eficiente, algo essencial para manter o controle de um império em expansão. O Yasa e o Yam foram os pilares que trouxeram ordem e coesão a um povo antes fragmentado. Paralelamente, Genghis Khan revolucionou seu exército.
Ele aboliu as antigas divisões tribais, que eram fonte de conflitos internos, e organizou seus guerreiros em unidades decimais, esquadrões de 10, companhias de 100, batalhões de 1000 e os famosos tumens de 10.000 homens. A lealdade não era mais à tribo, mas ao esquadrão e ao clã. Essa estrutura, baseada em disciplina rígida e meritocracia, transformou os guerreiros mongóis na força militar mais coesa, móvel e letal da época. Com seus arqueiros montados, capazes de disparar com precisão mortal enquanto cavalgavam a toda velocidade, o exército mongol era uma máquina de guerra perfeitamente sincronizada, pronta para ser lançada sobre o mundo. A estepe unificada era apenas o começo. Com a Mongólia unificada e um exército sem igual, Genghis Khan voltou sua atenção para além das estepes. Seu primeiro grande alvo foi a poderosa dinastia Jin, que controlava o norte da China. Os mongóis eram mestres da guerra em campo aberto, mas as cidades chinesas eram protegidas por muralhas enormes, algo que eles nunca haviam enfrentado. Aqui, Khan mostrou sua genialidade adaptativa. Em vez de recuar, ele aprendeu. Ele capturou engenheiros chineses e os forçou a construir para ele máquinas de cerco, catapultas, trabucos, arietes. Ele aprendeu a desviar rios para inundar cidades e a usar táticas de terror psicológico para forçar rendições. As campanhas na China foram brutais, mas ensinaram aos mongóis como conquistar o mundo sedentário, transformando suas fraquezas em pontos fortes. A seguir, veio a Ásia Central. A expansão para o oeste não estava nos planos iniciais de Khan, mas foi provocada por um ato de arrogância do Império Corásmio, uma potência que dominava a região do atual Irã e Uzbequistão. Genghis Khan enviou uma caravana comercial e embaixadores para estabelecer relações pacíficas. O Shah Corásmio, subestimando os mongóis, ordenou a execução dos embaixadores. Para Genghis Khan, isso foi um insulto imperdoável e uma declaração de guerra. A resposta foi avassaladora. Ele liderou pessoalmente uma invasão em massa, uma campanha de aniquilação total. Cidades lendárias como Samarcanda e Bukhara foram arrasadas. Khan queria deixar uma mensagem clara para o mundo. A traição aos mongóis seria punida com a destruição completa. Essa campanha cimentou sua reputação de conquistador implacável. Pode parecer irônico, mas as conquistas brutais de Genghis Khan trouxeram um período de paz e estabilidade sem precedentes, conhecido como Pax Mongolica, a paz mongol. Ao unificar um território imenso que se estendia da China à Europa Oriental, ele eliminou as barreiras e os perigos que antes atormentavam os viajantes. A famosa Rota da Seda, que estava em declínio, floresceu como nunca antes sob a proteção mongol. Comerciantes como Marco Polo podiam viajar de um extremo ao outro do continente com segurança. Essa paz facilitou uma incrível troca de mercadorias, tecnologias e ideias entre o Oriente e o Ocidente. Pólvora, bússolas, impressão e até mesmo o macarrão viajaram para o oeste, enquanto o conhecimento científico e cultural do mundo islâmico e europeu fluía para o leste. O Império de Khan se tornou uma ponte que conectou o mundo. Genghis Khan morreu em 1227, aos 65 anos, ainda em campanha militar contra o reino de Xia Ocidental, na China. A causa exata de sua morte é um mistério até hoje. Alguns relatos dizem que ele caiu do cavalo durante uma caçada, outros que sucumbiu a uma doença, e há ainda lendas sobre ferimentos de batalha. No momento de sua morte, seu império era o maior que o mundo já tinha visto, estendendo-se do Oceano Pacífico ao Mar Cáspio. Antes de morrer, ele planejou meticulosamente sua sucessão, dividindo o império entre seus filhos e netos, criando os diferentes khanatos. Seu plano era que eles continuassem as conquistas, e eles o fizeram, expandindo o império ainda mais. Seguindo a tradição mongol,
Seu corpo foi levado para um local secreto nas estepes e enterrado sem nenhuma marcação. Diz a lenda que todos que participaram do funeral foram executados para garantir que o local de seu descanso final permanecesse um segredo para sempre. Um final enigmático para um homem que mudou o mapa do mundo. A trajetória de Genghis Khan é, sem dúvida, uma das mais impressionantes da história. De um menino exilado, lutando por cada migalha de comida, a um líder que unificou um povo dividido e construiu um império que redefiniu as fronteiras do mundo conhecido. Ele foi um líder visionário, um organizador genial e um estrategista militar implacável. Sua história nos mostra como a adversidade pode forjar a grandeza e como uma visão radical, baseada em mérito e unidade, pode transformar o curso da história. Ele não apenas conquistou nações, ele conectou civilizações. E essa é a incrível história de Genghis Khan. Espero que vocês tenham gostado de descobrir a complexidade por trás dessa figura lendária. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.